Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta e hoje nosso tema é corretor de imóveis. Olha que maravilha! E como não poderia deixar de ser, com esses temas variados temos sempre convidados ilustres. Estou aqui com meu amigo e corretor de imóveis, Carlos Cassani, que hoje vai trazer para vocês, corretores, administradores, síndicos não profissionais e profissionais, a experiência dele de campo que envolve a relação condominial, na visão do corretor, como deva ser um condomínio organizado e que seja atrativo para compradores. Afinal, nós, aquele condôminos, vimos dessa necessidade de nos agregarmos em uma unidade condominial, porém que ali possamos encontrar uma unidade bem organizada, que siga as normas, as leis, e para isso tudo começa na atividade de um bom corretor de imóveis. E eu vou passar aqui para vocês a palavra ao nosso amigo Carlos. Tudo bom, Carlos? Tudo Boa bem, noite. Gustavo? É um prazer receber você aqui no nosso canal. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Obrigado. E eu queria que você trouxesse para os nossos seguidores um pouco dessa sua experiência, da sua visão comercial, obviamente, sim, da sua visão até legal, a questão documental, tudo que envolva a relação com imóveis, que sim, tem a ver com a relação condominial. Sim, pode falar um pouquinho de você para o pessoal conhecer você aí. Não, beleza. Eu vou começar então me apresentando. Meu nome é Carlos Cassani, eu sou corretor de imóveis e, paralelamente, a minha formação originária, né, na área jurídica, eu sou bacharel e mestre em Direito. Há 7 anos eu atuo na área jurídica, na área de registros públicos, e há 1 ano eu resolvi agregar todo esse conhecimento que eu adquiri com essa atuação, né, junto aos cartórios, atuando nessa área de registros públicos, resolvi levar para o lado da corretagem. Eu sempre gostei muito de observar a forma como a cidade cresce, né, a forma como a arquitetura desenvolve os apartamentos. A minha família sempre gostou de morar bem. Minha mãe sempre, quando a gente era criança, ia para Casa Cor, levava a gente. A minha mãe até brincava, né? Apartamento bom, você tem que olhar pelo tamanho da janela. Se a janela é grande, é porque a planta é boa. Muito então, bom. assim, a gente, desde pequeno, gostou muito disso, assim, né? De imóvel, de olhar, reparar e tal. Então foi algo que eu sempre gostei. E o mercado imobiliário também, enquanto uma proteção patrimonial, um planejamento financeiro, é um tema que também me interessa muito. Então eu aliei todo o meu conhecimento jurídico dessa parte imobiliária ao meu gosto pessoal sobre essa questão arquitetônica, financeira, que vem por trás da parte imobiliária, e a atuação como corretor une isso tudo, né? Consegue unificar tudo isso e tocar ainda nessa questão do condomínio, né? Que é o foco aqui do seu canal. Muito bom. Carlos, você falou uma coisa aí fantástica, né? A sua formação na área do direito, assim como a minha também, nos abre um leque enorme, né? E avoca também uma grande responsabilidade, sim, principalmente que hoje você está num nicho de corretagem de imóveis e que, sabendo da legislação, todas, sim, as legislações pertinentes, né? A lei de locação, Código, sim, Civil, o próprio aumenta a responsabilidade com demais, o cliente, não é? Porque você quer entregar qualidade, gente. Sim. E vocês aí, gestores, demais corretores de imóveis, veja, não é porque você não tem uma formação jurídica, como o Carlos aqui, que você não vai se assuntar, você não vai buscar beber da fonte do conhecimento. Sim, claro. Né? Hoje as legislações aí positivadas, elas estão de fácil acesso a todos. Né? Então é muito importante, quando você entregar um serviço de corretagem, não deixe de analisar as legislações pertinentes, questão documental, o mínimo que seja, sendo você um iniciante, seja você já um expert, sim, na sua área de atuação, é muito importante que isso ande em conjunto, não é, Carlos? Com certeza, assim, eu julgo primordial. A partir do momento que o cliente sinaliza que ele quer seguir com a negociação em determinado imóvel,
Dali para frente, a parte de vendedor já se encerrou. Aí se inicia a parte jurídica da corretagem. E é primordial que o profissional tenha um mínimo de conhecimento, porque por mais que ele tenha um setor jurídico, ele precisa receber a informação do setor jurídico dele e transmitir para o cliente dele o que o setor jurídico está comunicando. E não só, né, você está transmitindo ao seu cliente segurança. Sim, hoje, com certeza. lamentavelmente, nós temos muitos profissionais em cada área, na corretagem não é diferente, e nós vemos muitos deles com um preparo muito deficiente, Sim, né? com certeza. Principalmente para logo depois que o cliente é fisgado, Sim. ele é envolto com aquela maravilha, o apartamento, muitos é um sonho de consumo, é uma realização Sim. de vida. E vem aí o lado muito frágil, que é da documentação, Sim. como guiar o Inclusive, pós-venda. a virada de chave que ocorreu na minha vida para que eu iniciasse minha atuação como corretor foi isso. Eu passei por uma experiência muito negativa com um corretor que realizou a venda do apartamento da minha avó. Você foi vítima de um corretor. E acabando eu tive que acompanhar de perto a negociação. Minha mãe e os meus tios estavam realizando a venda, né? E um corretor chegou com um cliente para concluir a negociação. E no final eu tive que intervir e começar a ajudar para que a negociação concluísse, com questão de documentação, contrato e essas formalidades E nesse momento você já sabia, surgem, né, já na tinha conhecimento dessa legislação, de Não, tudo já, você foi obrigado? Não, já tinha conhecimento, já atuava há muitos anos, né, na área de registros públicos. Então, assim, era algo que eu estava habituado a lidar. Então, para mim, ao executar esse acompanhamento dessa transação, eu pensei, opa, eu acho que é um nicho que eu posso explorar. Ótimo. E assim, tenho tido bons resultados, tenho tido feedback positivo dos meus clientes, que têm percebido justamente esse diferencial na minha atuação, que é, além do conhecimento do mercado, por eu ser natural daqui, né, conhecer, vi Vila Velha, Vitória crescerem. Então, assim, conheço a forma como as construtoras ergueram seus empreendimentos. Aqui em Vila Velha, como eu moro em Vila Velha e nasci e cresci aqui, acho que aqui em Itapuã, Itaparica e Praia da Costa é difícil assim, um prédio que eu não saiba o nome. Que de nome assim, não sabe já onde fica. E Carlos, isso é muito importante, né? Você conhecer bem o seu produto, Sim. Né? Assim como em qualquer área de atuação, você síndico, por exemplo, que não tem muito hábito com a legislação e precise de um suporte, é natural que você contrate uma assessoria, uma consultoria jurídica competente para guiá-lo. A mesma coisa quem vende um imóvel. Sim. Ele tem que ter conhecimento de causa, não só do empreendimento em si, estudar, saber passar informação sobre ele, mas também das legislações pertinentes àquilo. Sim. Isso é muito importante. E Carlos traz aqui para a gente essa expertise, o quanto é importante conhecer o mercado, conhecer as variedades de produto, porque eu imagino que clientes e gostos existem muitos, né, cara? A exigência é muito variada, né? Sim. E tem aqueles... Variada e alta. E alta, né? Sim. Tem os mais exigentes, que te exigem um conhecimento maior, e aqueles nem tanto, não é isso? Sim, com certeza. Qual a experiência mais interessante que você passou nessa esfera condominial, de venda de imóveis em condomínio? Foi até recente. Eu comecei a trabalhar um imóvel de uma pessoa conhecida e... que eu sabia que ela tinha interesse em vender, mas percebi que o imóvel não estava sendo trabalhado à venda, eu fiz contato, não, ainda quero vender sim, e comecei a trabalhar o imóvel. Todas, assim, a planta do imóvel muito boa, um potencial muito grande, mas o condomínio era deixava muito a desejar, muito a desejar. E quando você fala um condomínio que deixa a desejar, por exemplo, você traduz com isso? Vamos lá. Falta de uma recepção adequada. Por exemplo, pequenas coisas que poderiam mudar muito a visão do cliente comprador ao chegar no condomínio. Nesse condomínio, logo na entrada ficavam os escaninhos das correspondências. Sim. E aí mais à frente tinha alguns sofás, umas cadeiras
uma disposição muito ruim. Então, assim, faltava uma harmonia arquitetônica ali para um hall de entrada. 90% das pessoas que eu levei lá tiveram essa queixa. Na área de lazer também, um espaço fitness muito antigo. Falta manutenção, falta modernização. Sim. Os box, lá nesse condomínio eles têm box, né, para guardar que são os depósitos, objetos, né? pessoais. Tem um espaço lá, com cada unidade tem o seu. E muitos com porta caindo, porta com cupim. É uma situação simples, que bastaria o síndico identificar a unidade, propor um padrão de porta e notificar para que o proprietário adeque ao padrão do condomínio. E você entende aí, Carlos, nesse seu exemplo, muito importante, gestores, entendam esse recado agora. Na sua visão, faltou a ação de conservação, manutenção da administração na figura do síndico? Com certeza. E eu tenho uma experiência pessoal sobre isso. Os meus pais adquiriram um apartamento há 8 anos. Um apartamento com uma planta muito boa, mas o condomínio era muito ruim. Assim, localização boa, próximo ali ao shopping Praia da Costa, mas o condomínio completamente desleixado, mais ou menos do jeito desse edifício que eu estou relatando. Aí, ok, mas minha mãe sempre teve essa visão, né, de planta e tal, e ela falou, não, essa planta é boa, o prédio é bom, a localização é boa. Vamos apostar. Aí, ok, aí eles compraram um apartamento lá. Começamos a participar das assembleias. Logo que a gente se mudou, a administração mudou, entrou uma nova síndica, e a gente começou a movimentar. Não, o condomínio é bom, tinha um espaço que era um depósito. Esse espaço, hoje em dia, virou um salão gourmet, que fica no Pilotis. Os halls dos andares eram, nossa, os pisos estufando, reformamos todos os halls, colocamos tudo novo, marcenaria nos halls, os elevadores modernizamos, a área de lazer também na cobertura era muito, muito, muito deficiente. Agora, uma pausinha aí, que não posso deixar de perguntar isso. Toda essa transformação pela qual esse condomínio passou, isso teve uma origem. Foi deliberação do síndico, do administrador, ou todos os condôminos em assembleia decidiram em revitalizar aquele espaço? Do síndico, foi iniciativa. Sem a iniciativa da síndica, nada teria ocorrido. Acontecido. Então, gente, vocês vejam o quanto importante esse relato de Carlos aqui para você, gestor condominial. Veja que não adianta falar em normas, não adianta entregar um produto de ponta, de qualidade, se não houver manutenção. Sim. A administração, o papel do administrador síndico é zelar e cuidar a coisa comum. E é óbvio que aí nós entramos num diapasão, né, Carlos, que nem toda obra, nem toda benfeitoria, nós já falamos em vídeos anteriores das relações de benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, o síndico pode se valer e realizá-las sem a chancela da Assembleia. Sim. Muitas das vezes, isso deva ser levado à Assembleia em consenso dos condôminos para que isso seja devidamente autorizado. Sim. Mas a importância de realizar essa manutenção e melhoria, isso não só valoriza para aqueles que já estão morando, mas beneficia você, corretor, em trazer novos. 2 comentários sobre essa fala sua, Gustavo. Por exemplo, muito bem pontuado, realmente o síndico, dependendo da natureza, né, e do valor, deve levar a proposta à Assembleia. Mas, por outro lado, algumas convenções prevêem que o síndico pode se valer, pode despender de determinados valores sem levar à Assembleia e um valor intermediário levando só a chancela do Conselho. Perfeito. Então, assim, o que eu ressalto também é isso, que a síndica do prédio dos meus pais utilizou muito isso para fazer algumas melhorias que não demandavam tanto esforço financeiro, mas que também não eram tão grandes a ponto de convocar uma Assembleia. Então, e esse tipo de atitude do síndico, devagarzinho, vai fazendo com que o condomínio tome outra cara. E isso, lá no prédio dos meus pais, que foi lá onde eu vivi muito de perto isso, os apartamentos valorizaram mais de 100%, e lá os meus pais chegaram a adquirir uma segunda unidade lá,
que em curto espaço de tempo ela teve uma valorização de R$ 100.000 e eu revendi essa unidade em uma semana. Olha que maravilha. Então, assim, o efeito de uma boa administração na valorização do Surgiu imóvel reflexo na venda. e reflete também no trabalho do corretor. Perfeito. Agora, eu vou te falar que essa relação de gastos, pontuando aí para você, gestor, normalmente ela vem regulamentada na convenção. Muitas convenções já trazem os determinados tetos de gastos. Isso. Falando, por exemplo, tem convenções que falam que até 10 salários mínimos o síndico pode se valer para fazer obras necessárias ou úteis, devendo depois ser chancelado em assembleia, mas que ele possa já deliberar ou contratar prestadores de serviço para reparo naqueles serviços já existentes no condomínio, como de segurança, monitoramento, entre outros. Então, o importante é, você gestor, não deixe de atualizar sua convenção, Sim. leve em consenso dos condôminos para que você tenha uma gestão mais prática, Isso. menos engessada, para que você possa fazer as obras necessárias de reparo e conservação. E quando a atuação do síndico se reflete no cotidiano do condomínio, os condôminos não se recusam a chancelar as proposições dele em assembleia, tanto para aumentar os valores para que ele tenha autonomia para gastar, porque o condômino quer ver que esse trabalho está refletindo no patrimônio dele, no dia a dia dele, em coisas, na aquisição de bens que vão facilitar o dia dele no condomínio, vão melhorar a qualidade de vida. Se isso acontece, ninguém é contra. E eu vejo, voltando mesmo a esse exemplo meu, que eu vi de perto, tivemos momentos lá de valores altos de cota extra, mas foram altos porque foram provados, porque era algo que os condôminos se conscientizaram que seria bom. E então não se incomodaram de pagar um valor, mas não precisa ser um valor alto, vai da realidade de cada condomínio. Eu conheço uma síndica também, que ela é uma colega corretora, que é síndica também no edifício onde ela mora. Lá, o que ela comentou comigo? Que eles têm um consenso, que a cota extra é no máximo R$ 200. Então ela já sabe que quando ela precisa fazer alguma coisa, ela sabe o valor mensal que ela vai ter. E ela já negocia com os fornecedores para se enquadrar dentro daquele teto. Porque ela sabe que no máximo ela vai ter R$ 200 por unidade. Perfeito. Com uma provisão aí para inadimplências, né? Que pode ocorrer dependendo do condomínio. Então, assim, ela sabe mais ou menos o jogo ali que ela tem. Então, assim, isso vai muito de condomínio para condomínio. E isso que é interessante. Eu acho que um condomínio que se deixa deteriorar por falta de atuação do gestor que está à frente ou da comunidade de cobrar do gestor ou de fazer nascer um gestor. Exato. Porque lá no condomínio dos meus pais, essa pessoa que é síndica lá, já vai para 10 anos que ela é síndica lá, ela estava lá adormecida. Mas assim, quando nós nos mudamos e começamos a dialogar, que o prédio precisava de manutenção, despertou nela a vontade de tomar a frente daquilo. Então assim, às vezes falta um pouco disso, de despertar alguém para esse olhar. Hoje em dia ela ama ser síndica lá. Faltou um pouco de impulso, ela precisava ser motivada para sair da zona de conforto. Sim. Você falou uma coisa muito interessante, Carlos. Às vezes não é falha só do gestor, do síndico. Às vezes o síndico ele briga com uma coletividade que tem um pensamento retrógrado. Sim. Aquele pensamento de que não quero pagar taxa extra, Sim. não quero gastar. É aquela cota condominial enxuta e, se possível, síndico, não reajusta para o ano que vem. Sim. Ora, gente, esse pensamento já está ultrapassado. Com certeza. Como todos sabem aqui, todos os gestores de condomínio, todas as prestadoras de serviço anualmente atualizam o valor de seus serviços. As concessionárias de luz, de energia, sempre estão reajustando seus valores. Então é impossível, não fecha a conta, a matemática não fecha, se um condomínio estagnar sua cota condominial enquanto as prestadoras aumentam de valor. Isso trará um rombo condominial e aí vocês vão ter que suplicar para o síndico fazer aquela mágica na AGO e apresentar as contas que não vão fechar. Não, né? E também assim, não combina com o atual cenário do mercado imobiliário,
uma coletividade de condôminos que milita contra a valorização da própria área comum, porque começa numa valorização para você mesmo, enquanto morador, e via reflexa atinge o valor do imóvel. Claro, afinal, todos naquela coletividade condominial são adquirentes de uma unidade autônoma, aí é o direito real de propriedade, e tem a parte coletiva, a fração de um tantos avos daquela unidade. Então, se você olhar só para dentro da sua unidade e falar, aqui eu faço obra de melhorias, vou deixar um palácio, mas vou deixar a área comum deteriorar, você está colocando em risco todo o empreendimento. E aí aquela pessoa, se você tiver interesse de alugar seu imóvel, não vai querer alugar, porque ela quer fazer uso da área comum, né? E, como você falou, os condôminos, moradores que decidem a destinação de melhoria daquele condomínio, hoje é inaceitável eles ficarem aquém das melhorias, do que o síndico propõe. Todos devem jogar juntos para terem um convívio harmônico em um condomínio que te traga bem-estar. Afinal, todos nós, né, cara, você vê isso todos os dias e eu acredito que é cobrado pelos seus clientes, que eles querem um lugar para ter bem-estar, qualidade de vida. E é impossível ter qualidade de vida em um objeto, um imóvel se deteriorando, caindo aos pedaços, não é isso? Aí. Carlos, vamos falar num ponto muito interessante. Regulamentação da venda de um imóvel. Na sua expertise, na sua experiência, o que um bom corretor deva se atentar na hora de fazer uma venda e acompanhar aquele cliente? Na sua ótica, passe essa experiência aí para os nossos seguidores. Vamos lá. Na minha visão, primeiramente é conhecer o produto à luz do que o cliente busca. E é entender a necessidade do cliente, ouvir o que ele busca e conhecer o produto que você tem para que você possa selecionar o que vai atender à necessidade desse cliente. Que a pior coisa que tem, eu me lembro muito bem quando meus pais estavam se mudando, minha mãe falava o que ela queria, eu lembro um dia que ela falou, vamos lá ver apartamento. Eu falei, vamos. Aí a gente saiu com o corretor e ela falou assim, eu não quero primeiro andar. Sem brincadeira, o corretor só levou a gente em primeiro andar, não tô brincando. Ou seja, isso é uma grande falha, né? Ele levou a gente em 3 apartamentos. Nossa. E todos eram primeiro andar. Olha, quando a gente foi pro terceiro, eu saí tão chateado de dentro daquele apartamento que minha mãe falou, que cara é essa? Eu falei, pô... Ele não entendeu o recado? Eu falei, eu até perguntei, você falou mesmo pra ele que você não queria primeiro andar e tal? Aí ela falou, não, falei. Então, assim, eu tenho algumas experiências assim, muito negativas com relação a isso. Então, eu procuro escutar o que a pessoa me pede e tento ao máximo transpor a necessidade do cliente para a minha carteira de opções e selecionar algo que seja o mais próximo possível do que ela está me solicitando. Perfeito. Se eu não tiver, eu vou falar, no momento não tenho, vou buscar para ver se eu encontro alguma opção disponível no mercado que te atenda. É ser sincero, assim, né? Com jogar certeza, com a verdade, porque lamentavelmente... eu enviar algo que não vai atender a necessidade do cliente, vai me fazer perder o cliente. Justo, e não adianta forçar ele a ter algo que ele não quer, ele não está buscando. Sim. Gente, vender um imóvel, vocês corretores, não é vender uma caixa de sapato, ou um sapato que está apertado no pé, que você faz 1, 2 testes, você vai na loja e troca. Não, nós estamos lidando aqui com um valor agregado muito alto. Sim. Nós estamos lidando com mais do que isso, com sonho, realização de sonhos. Pessoas que elaboraram uma vida inteira, estão esgotando suas economias, deixando de fazer outras coisas na vida para adquirir um imóvel. Então, isso é muito sério. Tem que ser encarado por vocês, corretores, com uma enorme seriedade e profissionalismo. Então, para você, fica a dica de ouro. Você, corretor, que não quer ser fadado a um insucesso, nunca force uma venda para aquele cliente que não está buscando aquele tipo de produto. É melhor você ser sincero com ele e com você falar, como o Carlos deu a dica aqui, vou procurar, vou correr atrás daquilo que o senhor ou a senhora precisa. Porque ele não vai comprar algo que ele não quer. É diferente de... assim, cada venda tem o seu momento, né? É diferente quando você percebe que aquele cliente ele não sabe o que ele quer.
Então e o cliente te dá brecha para que você o ajude a descobrir. Aí é diferente. Eu acompanhei clientes dessa forma e assim é muito legal. Eu gostei muito de acompanhar esses clientes porque foi uma descoberta juntos do que os atenderia. À medida que a gente visitava, eles iam me dando um feedback, ó. Isso aqui a gente não quer, a gente já percebeu que a gente não quer. Ah, então tá bom. Então vamos lá e vamos. Eles vão fazendo um mix de cada um pouco e você tenta compor. E chegamos à opção final que os atendeu. Então, assim, foi uma venda muito legal. Porque existe as duas situações. A pessoa que... E o corretor sabe, é perceptível no cliente. Se você está enviando algo que não tem nada a ver com o que ele quer, do cliente que ainda não descobriu o que quer e te dá a brecha para que você acompanhe até chegar na opção desejada. Exatamente, na opção desejada. Outro ponto. E vamos lá. Escolheu o imóvel, ok. Vamos prosseguir. Aí aqui a gente tem duas opções, né? Imóvel de construtora e o imóvel de terceiro. Na venda do imóvel de terceiro, que é onde eu julgo ser a venda que exige mais cautela, mais conhecimento, mais habilidade do corretor juridicamente. Primeira coisa, solicitar uma certidão de ônus atualizada do imóvel. Então, muito importante, gente, fica a dica. Certidão de ônus reais do imóvel. Qual é o intuito da certidão? Aí vamos lá, certidão de ônus. Aí, esse nome, certidão de ônus, eu não gosto muito desse nome, pelo menos da forma como ela é expedida aqui no Espírito Santo, porque quando fala certidão de ônus, algo que grava o imóvel, exato. Seja uma dívida, uma obrigação. E aqui o registro de imóveis aqui do nosso estado, né, a forma como a corregedoria do nosso estado regulamenta a expedição dessa certidão, ela sai a matrícula com toda a vida do imóvel. Então não é bem uma certidão de ônus, né? Tecnicamente, seria um inteiro teor. Isso aí, seria uma certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel. Porque essa certidão, ela realmente ali é como se fosse um prontuário da vida do imóvel. Tudo consta nessa folha. Como o imóvel nasceu, quem construiu, quem comprou, se foi financiado, se não foi, quando quitou, tudo vai estar ali. Toda a vida do imóvel, todos os proprietários que esse imóvel tiver ao longo da existência dele vão estar ali elencados nessa certidão de ônus. E ela vai aumentando de tamanho. Quanto mais antigo o imóvel, mais transações maior é a certidão. Ocorrerem mais cara na vida dele. Exatamente, porque cobra por folhas. Mas até que online, é até uma dica que eu deixo aqui. Tem um site Matrícula Online que é possível retirar a certidão de ônus com um custo mais inferior. Você sabe o endereço do site? De cabeça não. Depois eu te passo, você bota lá eu vou colocar na descrição. Pro pessoal. E aí lá tem uma opção, eu costumo fazer dessa forma. Tem uma opção lá que é a matrícula, para obter a matrícula do imóvel. Não vale como certidão para fins de lavratura de escritura, só que custa R$20 e sai na hora, você coloca créditos nesse site. Ele é um site oficial mesmo. Eu não sei se é da Associação de Registradores. Eu vou olhar lá, depois eu passo certinho. Mas é um site oficial que se comunica com os registros de imóveis e o Espírito Santo está cadastrado nesse site. Você consegue obter a matrícula do imóvel com um custo de 20 e poucos reais. E aí, apesar de não ter validade de certidão, nesse documento você vai obter as informações do dia da solicitação naquele imóvel. Então, você vai conseguir verificar se o proprietário com quem você está lidando realmente é o proprietário, porque o proprietário é em nome de quem está registrado o imóvel no registro de imóveis. Qualquer outra pessoa que diga diferente, salvo alguns casos, mas aí a gente entraria em nuances jurídicas, né, muito particulares, mas não é a regra. A regra é que quem tem que te vender é em nome de quem o imóvel está registrado no registro de imóveis. Se aquela pessoa com quem você está lidando realmente é o proprietário. Primeira coisa para conferir é isso. Segunda coisa que eu gosto de conferir é se o imóvel tem vaga de garagem, se a vaga de garagem está matriculada na mesma matrícula ou se tem matrícula autônoma. Se não tiver na mesma matrícula e tiver matrícula autônoma, tem que solicitar essa matrícula autônoma, fazendo a busca.
Em regra, os proprietários têm o número das matrículas, mas se não tiver, aí vai ter que ir até o registro de imóveis para fazer uma busca com o nome da pessoa. Mas em regra todo mundo tem, porque a maioria das pessoas declara imóvel no imposto de renda, então assim, em algum lugar eles têm anotado a matrícula. Eu até hoje não me deparei com uma situação na qual a pessoa não tivesse a matrícula, então nunca tive problema na solicitação da certidão de ônus. Aí, ok, terceiro ponto. Lê atentamente aquela matrícula para verificar se existe algum gravame que paira, se alguma indisponibilidade, seja ela... Exatamente. A indisponibilidade ela pode vir de ação de improbidade administrativa, às vezes a pessoa teve alguma atuação política que está sendo processada por improbidade administrativa, ou tem empresa que se relaciona com o poder público, também está sendo processada por improbidade. Criminalmente, ela pode estar sendo investigação e foi feita ali alguma medida cautelar criminal no imóvel para impedir que ela venda e resguardar uma futura e eventual condenação, ou ela está sendo executada civilmente e o imóvel está penhorado. Então veja, olha o quanto complexo é e quantas cautelas você, corretor de imóveis, deva ter no ato da venda e de perquirir essa documentação, de concretizar essa venda. Não, exatamente. E o conhecimento jurídico sobre cada uma dessas especificidades, ele é muito importante, porque, por exemplo, outra coisa que pode constar ali é uma hipoteca. Só que a pessoa que ela não tem conhecimento jurídico, ela não vai saber que a hipoteca, depois de 30 anos, ela caduca. Então, transcorrido o prazo ou quitado, é possível obter a quitação ou solicitar a baixa da hipoteca. A alienação fiduciária, pode ser que o imóvel esteja financiado. Se tiver financiado e a venda for feita por um novo financiamento, isso é um ponto importante, porque você vai ter que constar na promessa de compra e venda que uma instituição financeira vai atuar como interveniente quitante em relação a outra. O que significa isso? Ao firmar um financiamento, que às vezes o cliente acha que o financiamento vai passar do imóvel, deixa eu transferir o financiamento. Não. A instituição financeira com a qual o comprador vai adquirir o seu financiamento bancário, ela vai se comunicar com a instituição financeira em relação à qual o vendedor tem um financiamento, vai realizar a quitação desse financiamento e vai ser feita a baixa da alienação fiduciária, que é a garantia, né? Um financiamento, o próprio imóvel é a garantia. E essa garantia, né, se dá o nome de alienação fiduciária na matrícula. Também daria uma aula aqui de 1 hora sobre isso. Que ótimo. Mas depois vamos falar mas vamos sobre simplificar. Então, vai ser dada baixa na alienação fiduciária e vai ser inserida uma nova, incluindo o financiamento dos compradores. Que às vezes a pessoa, tem gente que pensa, se o imóvel está financiado não pode vender, até quitar. Não, dá para vender. Tudo dá para vender. Tendo o conhecimento jurídico correto, é possível achar solução. Por exemplo, até em questão de execução, se tiver alguma penhora de execução civil, é possível vender. Porque o Código de Processo Civil ele tem um instituto que se chama venda por iniciativa particular. O devedor ele pode pedir ao juiz para que autorize a venda daquele imóvel que está penhorado, determinando que o valor a ser obtido com a transação seja depositado judicialmente. E em contrapartida eles pedem um alvará autorizando a venda e é feita a baixa da penhora no registro de imóveis. Então assim, existem N soluções jurídicas para que uma venda se concretize, fora do padrão, eu tenho dinheiro, você tem um imóvel, a matrícula está limpinha. Tem muitas coisas no mundo formas de se contornar e concretizar aquela venda. A gente vê tanta matrícula diferente e o corretor tendo um conhecimento jurídico, ele consegue passar a segurança para o comprador a ponto dele falar, não, já que tem um jeito, eu quero imóvel, vamos à frente. E você falou uma coisa muito importante aí. Você tem esse conhecimento. Agora, Carlos, quem não detém esse conhecimento que é apenas um corretor de imóveis, não seria necessário
se acercar de um advogado Com na certeza. área? O Com quanto é certeza. importante, né, interligar Muito importante. essas Eu tenho profissões. uma grande amiga corretora que a gente trabalha junto, e ela não tem formação jurídica. E ela sempre... Se socorre em você. Teve uma venda que ela fez que o comprador estava acompanhado de advogado. Aí ela fez o contrato, mandou, o advogado fez várias pontuações. Aí ela me ligou e falou, me ajuda, por favor, e tal, adequar o contrato do jeito que ele quer, eu não estou conseguindo botar do jeito que ele quer. Aí eu falei, nossa, mas realmente, quando eu li o contrato, eu falei, realmente, o que está escrito aqui não é isso que ele quer. Você não está conseguindo colocar no papel o que ele está pedindo. Mas por falta, não por incompetência dela, porque ela é uma profissional de altíssimo padrão, mas não tem conhecimento jurídico. Então, assim, o exemplo dela se encaixa bem, porque ela é uma corretora de alta performance, mas o fato dela não ter formação jurídica chega um ponto que ela encara uma parede, que ela não consegue levar a negociação à frente sem o auxílio de um profissional da área jurídica. Isso é muito importante. E isso, gente, não há mal nenhum. Você, profissional, isso vale não só para você, corretor, mas síndico não profissional, até o síndico profissional e administradoras. Ninguém é onipresente, onisciente. Sim. Você precisa de apoio, você precisa de parcerias. Então, é muito válido nesse momento para que você apresente ao seu cliente um resultado com muita segurança e muita qualidade, que você possa se acercar desses profissionais, para que todas essas partes que você não domina possa ser sanada e você apresente um bom resultado de qualidade. Isso só vai trazer mais segurança para você, que vai te trazer um certo conhecimento naquela área que você não tem, e para o seu cliente nem tem o que dizer, né? Ele vai se sentir super abraçado, super seguro. É a mesma coisa, isso eu repasso a você, síndico, dentro de um condomínio. Você não saberá tudo. Haverá muitos momentos de insegurança, de incertezas, tanto quanto a interpretação da lei ou a aplicabilidade da lei naquele caso concreto, da convenção e regimento interno. Daí a importância de escolher bem um suporte jurídico, uma assessoria e consultoria jurídica que caminhe lado a lado e possa lhe dar essa segurança. Bem como a questão das prestadoras de serviço. É por isso que o síndico, que ele é o responsável civil, mas ele não sabe de portaria, de segurança eletrônica, é por isso que ele contrata, ele deve fazer referência a empresas com renome, fazer licitação, trazer em assembleia para que os condôminos possam ter clareza daquilo. E é muito importante, como você falou, o passo 1, né? Tratar o seu cliente com a dignidade que ele merece, com a clareza, a transparência. Você quer isso? Entender a necessidade e correr atrás dela. 2, se acercar, né, daquela documentação, fazer tudo direitinho, buscar certidões, ver o histórico daquele imóvel, que agora a gente sabe ser, inclusive no estado do Rio de Janeiro, acabou a certidão de ônus, agora para tudo, até para inventário, certidão de inteiro teor, que é a nomenclatura até mais adequada. Sim, com certeza. Né? E, por último, finalizando... Aí, calma que não acabou ainda não. Ainda não, gente, calma. Você acha que acabou? Tá achando que é fácil? Não é fácil, não. Não é só, vem cá, tá aqui o dinheiro, tá aqui o imóvel, acabou. Não, aí o segundo passo é verificar, porque naquele momento pode não existir um gravame no imóvel, mas pode ser que esteja em vias de existir. Como que o corretor verifica isso? Levantando as certidões em nome do vendedor e em nome do imóvel. Certidões negativas de tributos estaduais, municipais, federais, trabalhistas, se existe alguma dívida, né, trabalhista em desfavor dele, que é uma dívida que é considerada alimentar. Então a Justiça do Trabalho ela é muito ativa na forma de satisfazer esses débitos. Então, se o vendedor tem um débito trabalhista, é um grande alerta que acende e requer uma análise de perto para ver... Que compromete até o imóvel. Pode comprometer. Então, assim, requer do corretor uma análise muito próxima de que débito é esse, qual a natureza, para saber se em que medida o imóvel está comprometido ali nesse débito. Se é de fácil solução ou não. Ou não, se a venda vai configurar alguma fraude em relação àquele processo, em questão de desfazimento patrimonial ou algo nesse sentido.
E além disso, eu gosto de fazer mais. Eu costumo pegar o nome do vendedor e pesquisar que processos existem em tramitação em que ele seja parte, pelo menos no Tribunal de Justiça do Estado, onde a pessoa reside. No Brasil todo não tem como. Que bacana. Você pode esclarecer pra gente, Carlos, o porquê isso? Por que essa cautela? Claro, com certeza. A depender, como eu falei, né, a depender da natureza dos processos e que essa pessoa seja parte enquanto ré, o imóvel ele pode estar em vias de ser constrito naqueles processos. Então, pode ocorrer que entre o fechamento do negócio e o registro, em algum desses processos haja a expedição de alguma ordem de bloqueio do imóvel. E aí dinheiro na mão dos outros, a gente não sabe onde vai parar, não né? Sabe, verdade. Então aí o cliente já pagou um sinal e imagina se esse sinal acaba sendo bloqueado em um desses processos. Então eu gosto também de olhar, ver se a pessoa for ré em algum processo que seja público, eu olho em que fase se encontra para ver se não vai comprometer se toda está em via de ocorrer processo, alguma medida constritiva dos bens do vendedor, para garantir, né, a segurança para o meu cliente comprador. Que a gente chama segurança jurídica do ato jurídico, né? Sim, sim. Então, assim, as principais cautelas para que a venda ocorra são essas. E aí vem o terceiro passo, que é a elaboração de um contrato de promessa de compra e venda, que se chama promessa, porque o contrato de compra e venda de imóvel, ele não é feito em casa, no computador. O contrato de compra e venda de imóvel, ele só pode ser feito em escritura pública. Ressalvado algumas exceções de valor de imóvel, mas hoje em dia nem tem mais imóvel de valor baixo, então tudo não vai ter como. Exatamente, então tem que ser feito por escritura pública. Então a promessa é o quê? As partes se comprometendo a transacionarem um imóvel. Uma vender, outra comprar. E outra comprar, exatamente. E aí nesse contrato é que eu julgo mais importante ainda ter o conhecimento jurídico, porque cada venda é uma venda diferente, cada venda tem as suas particularidades, e as particularidades de cada venda elas têm que ser transpostas para o contrato, para impedir que haja qualquer desarranjo entre as partes. Um bom contrato garante um bom negócio. Perfeito. Daí olha, essa aí é uma frase que vocês, corretores de imóveis, devam guardar e levar sempre em mente. Um bom contrato garante um bom negócio. Por quê? É um meio, é instrumento para evitar que o comprador caia nas armadilhas do vendedor, porque o vendedor ele tem interesse a qualquer custo, e vice-versa, maquiando às vezes determinados impedimentos, e vice-versa. Sim, houve um caso que eu conheci os vendedores e um comprador entrou em contato comigo. Olha, essa pessoa sumiu, né, desapareceu no final, mas tentou dar o golpe de todas as formas, em questão de pagamento, querendo botar para lá, para cá, foi assim, terrível. Então, assim, às vezes... Se não tivesse um bom contrato... Porque o cliente do corretor, na realidade, são os dois, tanto quem está comprando quanto quem está vendendo, porque o corretor está no meio. Exato. Claro que às vezes a gente tem mais proximidade com uma das partes, por estar acompanhando há mais tempo, seja na venda ou seja na compra, mas no final o importante é resguardar todas as partes, perfeito. Todo mundo. Essa é a postura ética de um bom corretor, né? Sim, com certeza. Isso deva ser dito, você sempre tente manter sua lisura e postura diante de uma relação de compra e venda. Não dê um apreço maior ao comprador ou ao vendedor. Sim, faça exato. a coisa de forma neutra. Você ali está atuando como um profissional. Seja sincero, mostre gabarito, seja sincero tanto a comprador e vendedor. Assim você terá uma venda dito justa e transparente. Com certeza, né? Com certeza. E o que mais nesse processo todo aí? E aí, ok, feito o contrato, o passo seguinte seria a elaboração ou da escritura pública, se a venda for à vista, ou do contrato de financiamento, se for financiada. E ambos os documentos são aptos a serem levados ao registro de imóveis para transferir a propriedade do bem. Então, basicamente, esse é o itinerário de forma bem resumida, né, de uma compra e venda de um imóvel já pronto, de propriedade de terceiro. Os imóveis de construtora, sejam eles prontos ou em construção,
é um pouco diferente, porque as construtoras, elas chamam para si a atribuição de elaboração dos contratos. São contratos padrão, dificilmente a gente consegue mudar. Já sai às vezes com força de Tem escritura, uma, né? não vou fazer propaganda não, mas tem uma construtora que eu tive uma experiência muito positiva e tive a oportunidade de alterar o contrato no que eu julguei necessário. Então, assim, foi muito bom. Mas isso é um ponto fora da curva, né, gente? Em regra, as construtoras não são fazem contratos isso. de adesão. Né? Exatamente. É assinar e vambora. Quer, não quer, outro vai querer. Outro vai querer, exatamente. Então, assim, não é algo para deixar de comprar imóvel de construtora, porque os imóveis na planta são excelentes oportunidades, tanto de construção patrimonial, investimento, quanto para moradia, porque o condomínio, quando ele é recém-entregue, o comprador adquire tudo que tem de mais moderno, tanto na arquitetura, quanto em tecnologia, de lazer, tudo que tem de ponta no mercado imobiliário, uma boa construtora vai tentar colocar nesse empreendimento que ela está construindo. Porque as construtoras não costumam... Aqui em Vila Velha eu vejo assim, que cada construtora toca em média umas 3 obras ao mesmo tempo. Então não são tantas obras a ponto de uma ficar aquém da outra. Tão obsoleta a nível tecnológico. A nível tecnológico. Então, assim, eu vejo que as obras que são entregues praticamente assim concomitantes, elas carregam o mesmo gabarito tecnológico, arquitetônico, o mesmo patamar de excelência dos seus pares, né? Tanto dentro da mesma construtora quanto de construtoras concorrentes. E isso é muito importante, né, Carlos? Porque não deva ser o objetivo maior de qualquer construtora construir um empreendimento com uma perspectiva de vida curta. Sim. Por essa razão, deva ser investido muita tecnologia, tanto em urbanismo, em equipamentos, Sim. em praticidade, em conforto, porque aquilo ali, perdurando por muitos anos, Sim. Você poder olhar hoje para um condomínio que foi construído há 10 anos atrás e comparar com os condomínios atuais e falar, nossa, esse condomínio ainda se mantém atual. Sim. Em toda a sua estética, em todo o seu paisagismo, no seu projeto arquitetônico e de tecnológico também. Isso é muito importante, Sim. Até porque isso irá fazer o nome da construtora e que ela perdure no mercado. Com certeza. E aí, nesse processo de aquisição de imóvel de construtora, em construção, eu julgo muito importante visitar empreendimentos, os últimos entregues da construtora, para conhecer o padrão, conhecer mais ou menos o que te espera, porque você está comprando algo abstrato naquele momento. As construtoras hoje usam muito aquilo chamado maquetes, né? A compra à vista de amostra, previsto Sim. lá no Código Civil. Então, justamente para não ter aquele arrependimento, Sim. Eu não vi, eu não sabia. Sim. Né? Toda essa cautela. Mas mais importante do que a maquete realmente é visitar. Visitar. Um empreendimento. A ida em loco ainda é o meio mais eficaz. Exato. Né? Para ver o padrão de acabamento, isso é muito importante para não ser surpreendido. E num segundo momento, eu também gosto de fazer uma busca do nome da construtora nos portais processuais para ver que tipo de processos os consumidores dos imóveis têm ingressado em desfavor das construtoras. As falhas ali mais pertinentes. Exatamente, porque a gente descobre as falhas e também verifica como a construtora lida com aquela pessoa que um dia foi um cliente satisfeito. Porque na hora o pós-venda, né? O pós-venda é muito importante. Exatamente. Você, corretor de imóveis, fica a dica do nosso ilustre Carlos aqui. Não se preocupe apenas em concretizar uma venda, mas garantir que que um dia foi seu cliente, pode ser que ele não seja mais, mas que ele esteja bem alocado, que ele esteja satisfeito. Tente ajudá-lo da melhor forma possível, porque hoje o mercado carece de bons profissionais que se preocupam com o pós. Tanto o pós-prestação de serviço, para vocês advogados acompanharem, estarem sempre próximo ao seu cliente, para manter ele próximo a você, para que você seja uma referência na sua área, para que você tenha indicações e faça isso a carteira e possa prosperar.
né, Carlos? Sim, exato. Não que isso seja um impeditivo da aquisição de um imóvel na planta, porque, como eu falei, são excelentes instrumentos de investimento, então é algo que não deve ser deixado de lado somente pelo fato da construtora ter processos, até porque é como as grandes lojas que a gente consome, a Magazine Luiza, Casas Bahia, uma enxurrada de companhia aérea, ninguém deixa de usar o serviço e consumir os produtos porque... porque tem falhas, porque tem falhas, vícios. exatamente. Né? Mas o que eu julgo importante, eu entendo que isso entra na esfera de atuação do corretor, é deixar o cliente ciente de como a construtora atua. Claro que nós não vamos ressaltar os defeitos, né, das construtoras, porque a maioria delas tem mais coisas boas do que ruins. Mas eu gosto de ter ciência para se um dia um cliente meu me ligar e falar, tô com um problema aqui assim, assado. Eu já vou falar, eu já vi isso aqui acontecer, então eu já sei mais ou menos como que eles vão agir, deixa eu tentar me adiantar para resolver mais rápido. Não é uma questão de desanimar o cliente, é uma questão de você se munir de informações para ajudar o seu cliente caso aquilo venha acontecer com ele. Perfeito. Carlos, você vê que a atuação do síndico, do corretor de imóveis assim, é muito vasta, né? É uma gama de experiência, você relatou aqui várias experiências suas, da sua família, na tratativa com o cliente, em abordar, em vender, a questão documental. Se a gente deixar, a gente vai ficar aqui nesse canal 2 horas falando. E assunto, né? É um assunto frutífero. Muito, cabe muita discussão, muita coisa boa. Mas eu queria agora, despedindo desse tema, perguntar a você, na sua opinião, qual a dica que você dá para os nossos seguidores aí, corretores de imóveis, administradores, principalmente na sua área corretor, para que você desempenhe um bom papel? Diga pra gente aí na sua despedida aqui, né, desse tema, o que você gostaria de falar para o pessoal? Bom, eu vou pontuar três dicas que eu julgo primordiais. As dicas de ouro. Olha aí, pessoal. A primeira coisa é ouvir mais do que falar em relação ao cliente, absorver dele o que ele quer. Ponto 1 é isso. Sem isso você não vai vender. Perfeito. Porque primeiro o corretor precisa saber ouvir para poder atender o que o cliente deseja. Uhum. O ponto número 2 é, com certeza, estudar muito. Estudar tanto o mercado imobiliário quanto a parte jurídica, se atualizar, a parte de financiamento, hoje em dia tem N instrumentos de financiamento, a gente fala em financiamento pelo sistema financeiro habitacional, mas hoje em dia tem consórcio, tem pessoas que têm margem de financiamento próprio, que preferem pegar financiamento por outra via, assim, o mercado está muito diversificado e favorável. Muito diversificado, com certeza. Então, assim, estudar instrumentos financeiros para que você tenha armas para ajudar o seu cliente a fechar o negócio que ele quer. Perfeito. E o terceiro ponto é colocar a cara no sol. Corretor tem que ir pra rua. Ir pra luta, né? Não é ficar bonitinho no escritório. Não, tem que ir pra rua. Captação. Tem que captar, tem que participar de treinamento, se relacionar. Corretagem é relacionamento. Eu vejo muito isso, que quando as pessoas do seu ciclo, ao seu redor, te veem trabalhando, se movimentando, o seu nome reverbera para além das pessoas. Eu já tive várias indicações dessa forma, de pessoas que me viram atuando ativamente na corretagem, indicaram para uma pessoa do meu ciclo, indicou para uma pessoa fora desse ciclo. Perfeito. E nem pessoa não muito próxima. Fortalecendo aquilo que a gente chama, de network. Exatamente. Hoje, mas eu digo assim, mais forte ainda que o networking. Só de você passar a imagem de seriedade, aquela pessoa que te conhece, ela vai te indicar para uma que não te conhece. Então, seu marketing pessoal começa daí, né? Começa daí. Como você se coloca diante daquela sociedade, Sim. diante daquele grupo de pessoas, Sim. Se você está desenvolvendo um trabalho sério, comunicativo, com conteúdo, isso é muito importante. Com certeza. Então, Carlos, fica essas 3 dicas. Perfeito, as 3 dicas de ouro, pessoal. Não deixe de seguir, porque senão vocês não vão ter o mesmo sucesso que Carlos aqui na profissão.
Eu gostaria de agradecer todos vocês por terem participado, estarem aí, com certeza, absorvendo todo esse conteúdo e que vocês certamente vão fazer um uso muito sábio dele, com a dica do Carlos aqui, que é primordial. Agradeço a sua presença, Carlos, no nosso canal. Gustavo. Desejo sucesso para o canal, muito obrigado. Que cresça em tamanho, em profundidade. Em conteúdo. É isso aí. Para que todos nós, envoltos nesse ramo de negócios de condomínio, imóveis, possamos ter muito sucesso e sempre trabalharmos de uma forma muito esclarecida. Porque afinal, como o nosso amigo Carlos detém muito conhecimento, todo esse conhecimento não compartilhado não vale de nada. Com certeza. Ok? Um grande abraço a todos. Não deixe de curtir o nosso canal, dê o seu like, seu sininho e compartilhem. Um grande abraço. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite.